Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Essa mensagem a gente ministrei na congregação do culto da igreja, né, no domingo. Mas como a gente é um tema também muito importante no discipulado, eu vou fazê-la em forma de lição. E assim, com várias situações bíblicas, as pessoas que nem sempre têm uma Bíblia por perto, vão poder não somente ouvir o que eu estou falando, mas também vão poder acompanhar. Então, que Deus abençoe você. E desde já eu coloco aqui, né, se você não fez ainda, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações e compartilhe as mensagens da palavra do Senhor. O que é que mais agrada a Deus? Numa ocasião, há muitos anos atrás, um jovem, ele chegou a mim e disse assim, pastor, eu não sou religioso, não vou à igreja nenhuma, nem católica, nem evangélica, não vou lugar nenhum. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, se o senhor fosse me definir na Bíblia, o que é que mais agrada a Deus que nós possamos fazer? E eu disse, olha, uma pergunta muito inteligente, muito bacana essa palavra. E eu vou te dizer, que é o tema deste vídeo. O que é que mais agrada a Deus? E lendo lá o texto de Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 7, ele diz, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna da salvação. A causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 7 e 9, na tradução da Almeida Corrigida Fiel, que nós usamos na congregação. Mas nós temos outra tradução que diz, ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhes obedecem. Aqui na tradução da Almeida, da Almeida, revista e atualizada, ARA. Temos mais uma outra tradução também que diz, enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. A tradução da NVT, a nova versão transformadora. E temos ainda outra. É ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas, com veemente clamor e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa da sua submissão. E embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento. Aqui é a tradução da Bíblia Jerusalém. Clamor aqui traduz a palavra grega kroge, que significa um grito, um clamor. É um clamor emocional, um grito de oração, cheio de fortes emoções de dor, com expressão de profundo sofrimento e urgência. Êxodo 2, 23 mostra lá o clamor do povo de Israel a Deus, e Deus então responde enviando o libertador. São orações quase sem palavra alguma, só com o coração. A palavra lágrimas traduz a palavra grega dakrum, que significa lágrimas. É um choro visível, emocional, de dor profunda, provando que Jesus era dor genuína e a sua humanidade. Jesus, como homem, foi humano de verdade. Para os judeus, as lágrimas eram a forma de oração a Deus. E por isso que o autor de Hebreus, né, coloca esta palavra. Orações de eises, a tradução desta palavra grega. O ato de pedir, de fazer um pedido a Deus. Orar, fazer orações por necessidade, implorar. Refere-se a petições específicas, expressando necessidade ou dependência. No Novo Testamento, esse termo é usado para orações humildes e fervorosas. Tem os textos de Filipenses 4,6, 1 Timóteo 2,1. No contexto secular, o termo era usado em contextos de pedidos a um rei ou autoridade. O termo significa inteira e total dependência de Deus. A palavra súplicas traduz a palavra icteria. Icteria é um ramo de oliveira, literalmente. Pessoas em necessidade aproximavam-se de quem iriam implorar ajuda, fosse o trono do rei ou o altar de um deus, segurando um ramo de oliveira, entrelaçado com lã branca, e fitas para dar a entender que vieram suplicantes a pedir misericórdia, mais ou menos como se pede misericórdia hoje nas orações. Assim, icteria
significa pedido desesperado, com gesto de submissão total. Em hebraico, é o equivalente àquilo que Daniel 9,13, que ele faz lá, né? Temia, como traduz geralmente as Almeidas, né? A Corrigida Fiel, a Almeida Edição Revista e Corrigida, e a King James Fiel, piedade, como traduz a Ara, profunda devoção, a NVT, e submissão, a Bíblia de Jerusalém. É tradução da palavra grega eulabia, que significa temor a Deus, veneração, piedade, uma devoção, é um amor e um respeito às coisas de Deus. Fala de uma reverência cuidadosa diante de Deus, uma reverência piedosa. É um temor reverente acompanhado de prudência moral. Aqui não é simplesmente piedade, mas reverência obediente e confiança respeitosa. Então, é uma reverência que tem obediência, porque reverência sem obediência é religiosidade. Obediência traduz a palavra upakoi, upakoi, literalmente ouvir debaixo de autoridade, isto é, submeter-se à voz de quem fala, daquele que dá a ordem, aquela autoridade. Ouvir e responder com submissão. Obediência que resulta de escutar com fidelidade. Aqui, Ipacoei descreve a resposta prática e voluntária ao Pai, aprendida e aperfeiçoada no sofrimento. Por isso que o pessoal fala que não vem pela dor, vem pelo sofrimento, né? Não vem por amor, vem pela dor, né? Assim, quem é obediente pelo temor a Deus, quando recebe uma ordem legal por vós, obedece sem desculpas e justificativas. Esse termo é usado para traduzir o termo hebraico chamá, que pode ser entendido como ouvir, quer dizer, prestar atenção na ordem ou no ensino, entender o que está ouvindo e obedecer, agir conforme a instrução, ordem ou ordem recebida. Então, ouvir, entender e obedecer. Explicando, a frase em alta voz e com lágrimas é uma alusão ao sofrimento de Cristo no jardim, lá no Getsemane, né? Os textos bíblicos estão aí, Mateus, Marcos, Lucas, né? No Getsemane, Jesus agonizou e chorou, até suar sangue, mas se comprometeu a fazer a vontade do Pai ao aceitar o cálice do sofrimento que traria a sua morte. Então, ele não abriu mão de obedecer ao Pai, apesar do sofrimento ser intenso e cada vez maior. A sua obediência ela foi incondicional. Ao antecipar o fardo do castigo pelos pecados da humanidade, a raça de Adão, que ele mataria na cruz, que levaria sobre si, Jesus sentiu sua mais terrível tristeza. Os textos aí de Isaías 52, Isaías 53. Embora tenha suportado o castigo em silêncio e não tenha procurado livrar-se dele, cumprindo Isaías 53, 7, Jesus clamou com lágrimas por sentir a agonia resultante da fúria da ira de Deus derramada sobre seu ser, perfeitamente homem santo e obediente. Então ele tomou sobre si não somente as nossas dores, mas também os nossos pecados e as nossas iniquidades. Inclusive eu tenho um vídeo que eu explico a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade, que será interessante você assistir. Suas orações foram ouvidas pelo Pai no sentido de afirmar sua justiça e elegibilidade para a sua função como sumo sacerdote. A fiel obediência de Jesus é apresentada como exemplo para os cristãos verdadeiros. E ele repete isso lá em 12:2, né, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus pediu para não permanecer na morte, ou seja, Jesus pediu ao Pai para ser ressuscitado, e cumprindo a profecia do Salmo 16, o Pai o atendeu. Aprendeu a obediência pelo sofrimento. Jesus não foi desobediente antes de sofrer, mas andou em seu caminho de experiência humana até sua morte na cruz, em completa submissão e obediência à vontade do Pai. Isso é que é importante de se dizer. É isso que Deus Pai quer que todos os filhos de Deus, aqueles que nascerem de Deus, aqueles que nascerem de novo, aqueles que tiverem um novo nascimento, e alcançaram a salvação eterna, consequentemente, a obediência. Então, a resposta, naturalmente, você já compreendeu que aquilo que mais agrada a Deus é a obediência. Nada mais agrada a Deus do que a sua obediência, a sua palavra. Conforme usado em Hebreus, o termo traduzido por tendo sido aperfeiçoado, conforme a Almeida Revista Atualizada, ou consumado, conforme traduz a Almeida Corrigida e Fiel, é tradução do termo grego teliu, que significa completo, maduro. Por meio de seu sofrimento, paixão, morte e ressurreição, Jesus se qualificou para ser a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Portanto, a salvação está em Jesus Cristo. E não há outra forma de salvação a não ser Ele. A única forma, você pode pedir para quem for. Você pode pedir para santo, para guia, para Maria, para quem você quiser. A única forma de salvação é em Jesus Cristo. Eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Assim como o Filho obedeceu ao Pai, submetendo-se em obediência à vontade do Pai,
Da mesma maneira, todos aqueles que vêm até Jesus para a salvação eterna devem obedecer a Jesus. É a condição do discipulado. Isso quer dizer que todos os que são de fato salvos por Jesus obedecem a Jesus. A resposta? Acredito que até aqui todos já perceberam que o que mais agrada a Deus, de fato, e sem nenhuma dúvida, é a obediência. Mas vamos ver mais na palavra de Deus. Eu quero mostrar para vocês a importância de a gente compreender obediência e desobediência. O Adão. Então, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E ele diz mais em 5,19, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, pela obediência de um muitos serão feitos justos. E quando o apóstolo Paulo ensina que pela desobediência de Adão o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte entrou no mundo, ele está ensinando que a desobediência é um portal, é uma porta muito grande no mundo espiritual, na vida da humanidade, a raça de Adão, que é aquele que não nasceu de novo. E nós, depois que nascemos de novo, ainda temos que permitir que o Espírito Santo vá matando ainda as atitudes de raça de Adão que tem na vida do cristão, né? Fofoqueiro, fuxiqueiro, mentiroso e por aí afora, né? Adão e Eva deram ouvidos ao diabo, que os convenceu a não obedecer à ordem de Deus. E ele continua fazendo isso até hoje. Qual ordem foi dada por Deus? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2,17. Uma ordem legal e simples, nada de difícil. Se vocês verem, não comer do fruto, só isso. Não era nada de impossível, era uma coisa simples e básica. A sua desobediência abriu um portal, uma porta bem grande. É uma porta muito grande. Então a ordem foi legal, simples e não tinha nada de complicado. A sua desobediência abriu um portal, uma porta bem grande de consequências ruins, terríveis de maldições em sua vida e na vida de todos os descendentes. A desobediência abre brechas espirituais em sua vida, para que os demônios possam entrar e fazer um estrago, uma desgraça terrível, até porque a desobediência sempre é uma obediência à ordem maligna. Adão e Eva foram livres para fazer as suas escolhas, mas as consequências foram obrigatórias. Deus perdoou Adão e Eva, lhes deu a salvação, conforme Gênesis 3,21, onde Deus veste os dois, o símbolo da salvação. Mas as consequências foram obrigatórias. Primeiro que eles foram expulsos do paraíso, está lá em Gênesis 3, 23, 24. O pecado e a morte entraram por esse portal de sua desobediência, trazendo morte, choro, tristeza, dor e todo tipo de sofrimento para os descendentes de Adão, a raça de Adão, a humanidade. Então, hoje as pessoas questionam por que existe tanta tragédia, tanta desgraça. É isso aí, foi esse portal que eles abriram. Só que nós também continuamos fazendo isso. Se vocês verem as nações, olha o Brasil. O Brasil hoje é um exemplo típico de uma nação inteiramente desobediente a Deus e que continua fazendo coisas terríveis, como sendo justiça. Moisés viu a glória de Deus. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo 33, 22 a 23. Esse texto está lá no livro de Êxodo. Nenhum homem jamais chegou perto disso. Nenhum. Deus falava com Moisés como você conversa com seu amigo, com sua esposa, com seu marido, com seu irmão, com seu primo, seu professor. Deus deu uma ordem a Moisés. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e vá e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Números, capítulo 20, versículos 7 e 8. Porém, Moisés estava irritado com tanta reclamação do povo hebreu, que não era fácil ficar aí com milhões de pessoas reclamando, que nunca estava satisfeito com nada. E aí Moisés é livre para fazer a escolha de desobedecer à ordem de Deus. E está lá. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Números 20, versículo 11. Para a congregação normal, o importante foi que atendeu. E as consequências foram obrigatórias para Moisés e Arão. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não crestes em mim para me santificar-lhes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Números 20, versículo 12. Então Moisés não entrou na terra prometida, nem Arão. Não teve jeito. Passados 40 anos caminhando pelo deserto, até morrer aquela geração desobediente e sem fé, reclamadora, né?
cheia de murmuração, enterrada no deserto, quando estava próximo da segunda geração, os filhos hebreus, que eles falavam que iam morrer lá, na verdade, essa geração que entrou, entrarem na terra prometida, Canaã, Moisés deve ter pensado que o Senhor mudaria de ideia e fez um pedido a Deus. Ele falou, bom, acho que já passou o tempo, já esfriou, né? Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano, Deuteronômio 3:25. Porém o Senhor Deus ficou bravo com Moisés pela insistência e respondeu, porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes, o Senhor me disse, basta, não me fales mais desse assunto, Deuteronômio 3:26. Mesmo sendo fiel, uma única desobediência para Deus foi perdoada, mas as consequências foram obrigatórias. Deus permite que Moisés suba ao Monte Pisga e veja Canaã, Deuteronômio 3:27. Ele viu de longe, mas não entrou. Quase 2000 anos depois, Deus permite a Moisés, não em carne, mas em espírito, na transfiguração, ver a terra prometida. Ele estava lá, né? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. Transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Mateus 17:1-3. E você? Que tipo de vida de obediência ou de desobediência você está vivendo? Qual tipo? O que você escolhe? Você entraria na terra prometida? Sim ou não? Então é uma questão importante. Veja que Moisés não entrou. Ele estava indo muito bem, mas não adianta. Deus nunca premia desobediência, gente. Deus não, ele não perdoa. Perdoou Moisés. Ele perdoou todo mundo, ele perdoa. Porque as consequências da desobediência são obrigatórias, para o bem, ou no caso, para o mal, né? Desobediência é para o mal. O rei Saul. Também o rei Saul, assim como Adão e Moisés, receberam uma ordem de Deus e desobedeceu. Deus mandou Saul matar o rei de Amaleque e destruir a nação completamente, com tudo o que ela tinha de riqueza. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. 1 Samuel 15:3. Saul, quando viu a riqueza de Amaleque, não resistiu. Assim como hoje em dia o amor ao dinheiro e a cobiça levam muitos crentes a pecarem e a desobedecerem a Deus. Uns num afã de só ficar rico e outros no sentido de usura, né? De avareza. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e da segunda ordem, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram. 1 Samuel 15:9. Aí, ó o negócio. Saul fez as suas escolhas, e as consequências foram obrigatórias. Perdeu sua vida, a vida de seus filhos e o reino de Israel. E para piorar, ainda rasga o manto da autoridade do profeta Samuel, que foi que ele ungiu e ordenou. Né? Está aí o texto em 1 Samuel, capítulo 15, você vai ver isso. Versículos 19, 27, 31, capítulo 31, 4 e 10. E Deus fala ao rei Saul o que mais agrada ao seu coração. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas aí. E aí não tem jeito, né? 1 Samuel 15, 22, 23. Obedeça, que traduz a palavra, como eu falei, chamar, ouvir, entender e obedecer. A obediência é o que mais agrada ao coração do Senhor, nada mais. O apego material nos leva a desobedecer a Deus, ou por ser ganancioso ou por ser avarento. É sempre um problema. Há muitos evangélicos dentro das igrejas, mas a maioria vive uma vida de independência, sem o reino de Deus. Obedece aquilo que acham que devem obedecer. Não prestam contas a ninguém. Uma ordem legal tem que ser obedecida e não questionada. Uma ordem legal, não ilegal. Você é como Saul? Tudo que aprendeu sobre a vontade do Pai, obedece conforme o jeitinho brasileiro? Aquilo que te agrada, aquilo que você acha? O bolso, o dinheiro é o maior teste na vida do crente em obedecer. Em obedecer a Deus ou não. O que você tem feito com o seu dinheiro? Que de fato o bolso é o lugar da nossa conversão, né? Porque hoje se tem pessoas que são gananciosas demais e muitas vezes extrapolam as coisas, ou tem aqueles que são avarentos demais, que é a idolatria. Gastando somente em coisas que vão ficar aqui na terra, Jesus disse que a gente deve juntar tesouro no céu, onde a traça
não corrói, o ladrão não rouba. Tem usado para granjear coisas para a vida eterna? Aliás, sobre dinheiro, Jesus fará uma única pergunta para cada crente. Em Lucas 19, 23, ele fala: por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? Então, temos duas perguntas para responder a nós mesmos, e você que tem que responder para você. Na sua opinião, qual dinheiro é o dinheiro que Jesus disse que é dele? E na sua opinião, onde é afinal esse banco que Jesus disse que deveríamos ter colocado o dinheiro dele para que ele pudesse exigir com juros? É importante que a gente compreenda. Mas vamos lá. A questão aqui não é dinheiro, é obediência. Que as suas respostas sejam fruto de uma vida de obediência a Deus e não por escutar hereges ou pessoas que têm opiniões contrárias. Os recabitas. Vamos lá. Os recabitas eram descendentes de Obabe, cunhado de Moisés, talvez um grupo midianita ligado a Jetro, sogro de Moisés. Eram queneus, não eram idólatras, e foram com Israel para Canaã, a terra prometida. Eram nômades. Deus, querendo fazer uma comparação sobre a obediência deles com a desobediência de Israel, envia o profeta Jeremias e leva uma família toda para a casa do Senhor. E lhe faz um convite para beberem vinho. Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Jeremias 35, 2. E nesse tempo, Jeremias já era respeitado por reis e por todos, né? Seu ministério já estava consolidado. O profeta Jeremias, respeitado como era, obedeceu ao Senhor. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e os seus irmãos, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, bebei vinho. Jeremias 33, versículos dos 3 ao 5. Mas essa família, com todo respeito ao profeta Jeremias, que era respeitado pelos reis e até pelo grande Nabucodonosor, rei de Babilônia, fizeram a escolha de obedecer a seu pai e disseram, porém eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, olha só, obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Jeremias 35, do 6 ao 10. Observe isso, gente. Essa obediência, hoje os crentes bebem pra caramba. Vocês já imaginaram se Jeremias fosse, tem muitos, não são todos, claro, né? Jeremias fosse fazer um teste desse com muita gente? O Jeremias era muito respeitado. Ele era, impunha-se, eles pôs lá, vocês que eles falaram, a família recabita não aceitou. Disse, não. O líder falou em nome de todos. Não, aqui ninguém vai fazer isso. Essa obediência agradou tanto o coração de Deus que ordenou ao profeta Jeremias dizer, primeiro, aos homens de Judá. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até esse dia. Antes, obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. Jeremias 35, versículos 12 ao 14. Essa obediência agradou tanto o coração de Deus que ele enviou o profeta Jeremias para dizer aos recabitas que escolheram obedecer à ordem de seu pai. E a casa dos recabitas disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Jeremias 35, 18 e 19. A obediência escancara o portal das bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida.
Não tem nada que agrada mais a Deus. A obediência abre as portas de bênção de Deus sobre a tua vida. Mas estamos falando de ordens legais, tá certo? Não são ordens ilegais, aquelas que contrariam a vontade de Deus. Acho bem importante separar isso, né? Porque tem gente que pode imaginar que essa obediência deve ser cega. Não, uma obediência legal é aquela que não está contra a palavra de Deus. Os recabitas passaram no teste da obediência e foram abençoados por Deus, como foi o caso dos recabitas. Seria de se esperar que uma promessa dessa magnitude fosse feita para um rei, ou mesmo para os sacerdotes, mas jamais para os recabitas, um grupo praticamente desconhecido. E não foi para rei e nem para sacerdote que Deus mandou para um grupo praticamente desconhecido. Aliás, é bem desconhecido, porque a maioria nem conhece essa passagem na Bíblia. Mas o rei Joaquim foi para o cativeiro babilônico e ali morreu e viu seus filhos morrerem, bem como os sacerdotes da época. Olha a situação. Mas o Senhor diz aos recabitas que pela obediência deles ao seu próprio líder espiritual, eles estarão na presença do Deus de Israel, o que significa que lhes será permitido servir a Deus na sua presença, muitas vezes no templo e quando for restaurado, enfim, e assim por diante. Um recabita ainda exercia um papel importante em Neemias 3,14, quase 100 anos depois, na reconstrução do Muro de Jerusalém. Também o título do Salmo 71 na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, né? Foi consignado para uso dos filhos de Jonadab e dos primeiros cativos. Hoje se diz que Deus se apaixonou por uma nação, que Deus se apaixonou por isso, por aquilo. Eu não gosto muito dessa expressão, que Deus se apaixonou, né, por músicas e tal. Mas se formos usar essa expressão moderna, embora eu não goste, mas se formos usar, e vamos usar como isso é muito usado, especialmente no meio evangélico, a única coisa que podemos ter certeza de que estaria correta é dizer que Deus é apaixonado por pessoas obedientes à sua palavra. Isso sim. E se alguém te oferecesse algo que um salvo não possa fazer, às escondidas, como Jeremias fez com os recabitas, você aceitaria, sim ou não? Está aí um teste. Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E achado, o apóstolo Paulo escreve, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, Filipenses 2,8. Jesus foi obediente ao Pai em todo o tempo, e mesmo diante da morte não deixou de ser obediente ao Pai. De duas formas podemos conferir a obediência de Jesus, e quando ele fala para a gente, assim como ele fez, façais vós também, é exatamente isso. Jesus obedeceu e fez a vontade do Pai. Em João 4,34 ele diz, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então é a vontade do Pai que todos nós temos que fazer. Foi por isso que diante de sua morte, em meio aos sofrimentos intensos, Jesus de joelhos orava ao Pai, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. E depois, Jesus veio para servir. É o exemplo que os cristãos, em geral, de hoje, estão se esquecendo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20:28. Vimos até aqui que uma oração feita por uma pessoa obediente a Deus é muito mais eficaz na presença de Deus. Então a gente pode considerar que a oração feita por um justo fala de uma pessoa que é obediente. A obediência abre as portas da bênção, que você não pode nem imaginar. Após obedecer a Deus e oferecer em sacrifício seu filho Isaque, lembrando que isso significava cortar o pescoço da vítima, né, para que o sangue corresse sobre o altar, e depois colocar fogo e esperar queimar tudo, como um incenso agradável a Deus. Um portal de bênçãos Deus abriu na vida de Abraão, quando Deus lhe diz que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações na terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis 22, do 17 ao 18. Eu e você. As igrejas estão cheias de pessoas, todas se dizendo salvas, todas seguindo orientações que acham ser corretas. E muitas delas, a grande maioria, fora dos princípios bíblicos. Por isso que a gente precisa conhecer o Evangelho do Reino de Deus, o discipulado, que Jesus é Senhor, e aprender os princípios do reino. Mas não temos muitas pessoas que obedecem a Deus através da sua palavra. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Uma característica marcante de uma pessoa salva, que está salva, é a fome e a sede em obedecer a Deus, obedecer a Bíblia Sagrada. Então nós temos que estar na palavra. É sempre a nossa vida na palavra. Nem mais e nem menos. Como Jesus disse,
Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não me escutais, porque não sois de Deus. João 8,47. O escutar aí entra dentro do chamar, né? Ouvir, entender e obedecer. Essa é uma experiência, se você acredite se quiser, envolve sonhos e nem todo mundo acredita nisso. Mas eu conto porque para mim ela foi muito importante. Dias antes da minha cirurgia, dia 22 de outubro agora de 2025, eu estava preocupado com várias coisas, entre elas a batalha espiritual que seria travada no hospital. E orava sobre as madrugadas, como sempre, a gente trabalha sempre ajudando casais, restaurando, é sempre uma batalha espiritual, libertando pessoas. Trabalhamos com o Ministério de Intercessão, sendo preparado e treinado na voz profética, são batalhas tremendas pela vida das pessoas, por orar, pela nação, pela cidade. Foi então que Deus me concedeu um sonho, e eu vi o hospital da Unimed repleto de anjos de Deus, por todos os lados. Num dado momento, um anjo tocou no meu ombro, me mostrando no alto, ele me falou: Alberto, veja quem estava no comando. Quando eu olhei para o alto, abaixo das regiões celestes, e vi o arcanjo Miguel, e sorrindo falei para o anjo que estava comigo: é o arcanjo Miguel. E dei um sorriso de confiança indescritível. Acordei sentindo paz, e já não havia mais medo ou preocupação. Foi então que senti que deveria fazer uma videoaula sobre o arcanjo Miguel e mostrar a importância do seu ministério na vida da igreja de Israel e nos últimos dias. Todos lá na palavra de Deus, um vídeo que a última vez que eu vi já tinha 90 acessos, explicando, né, a importância. Aliás, como o autor de Hebreus mesmo fala, no capítulo 1, né, que os anjos vieram para ministrar, são ministros que vêm para ajudar, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, ele fala nisso, que é apoio. Então, em muitos momentos de guerra espiritual, nós sabemos que Deus envia os seus anjos. Aliás, o próprio Jesus disse isso, né? Na sua batalha, ele falou que ele poderia rogar ao Pai e ele mandar 12 legiões de anjos. Então, eles fazem parte das nossas vidas, das vidas de todos aqueles que naturalmente que creem no Senhor, né? Quando meu médico me visitou no quarto do hospital, ele me falou: sua cirurgia foi um sucesso, correu tudo bem. Amanhã eu te darei alta. E eu disse a ele: doutor, eu cobri o senhor com tanta oração, colocando um batalhão de irmãos e irmãs orando pelo seu trabalho. Ele ficou contente e pediu para eu agradecer a todos. Então eu vi realmente que Deus estava ali. E no meio dessa guerra, os seus anjos vieram para dar conforto, para ajudar. Como apareceu um anjo lá consolando Jesus no Getsemane. Os anjos do Senhor estão sempre aí, como diz Hebreus, capítulo 1. Na primeira semana após a cirurgia, foi um período muito difícil também. Muita ardência, dor, sangramento, né? Sangrando, até hoje ainda estou com esses sintomas. Vão diminuindo, mas ainda estão. E para piorar, toda noite os sonhos eram ruins e pesadelos, uma luta, né? De lutas, guerras e coisas assim. Orando nas madrugadas, como faço sempre, eu fiz uma lamentação ao Senhor. Ó Senhor, até os meus sonhos são pesadelos. Conceda-me um sonho maravilhoso. Então Deus me concedeu este sonho. Eu fui arrebatado em espírito para o alto. E Deus me inspirou uma canção que falava que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz por nós, ressuscitou, e que o nome de Jesus está acima de todo nome, mais ou menos como os cânticos, né, de Lucas, Lucas narra lá nos primeiros capítulos. E no final falava aleluia várias vezes, que é uma das expressões que eu mais gosto, infelizmente hoje eliminaram quase que dos hinos, né? É a expressão mais poderosa de louvor da Escritura, aleluia, né? Louvai a Yahvé, louvai ao Senhor. Eu cantava com uma voz maravilhosa e comecei a dirigir um coral lindo. No alto os anjos cantando e na terra eu vi os povos cantando. Num dado momento eu disse ao coral: agora eu quero só os anjos cantando. E os anjos então cantavam. E os homens fizeram silêncio. Depois falei: agora os homens e os anjos cantando juntos. E juntos cantávamos aleluia. E continuei sendo levado em espírito até entrar no nosso salão, num culto de domingo, onde os irmãos estavam ali louvando a Deus, os irmãos e as irmãs cantando esse hino que foi me dado. E eu via os anjos ao alto da parede do salão também, louvando e cantando ao Senhor. E aquele foi um momento que eu despertei feliz, em paz. Tantos louvores cantando assim. Deus me ouviu porque eu tenho procurado ser obediente e fazer a vontade dele. Estou pregando o evangelho do reino de Deus, como eu já postei diversas vezes nas redes sociais, pregando o evangelho, fazendo discípulos, é a ordem dele, fazer discípulos de todas as nações. Temos procurado ensinar a palavra de Deus, como você está vendo, pelos originais, sem distorção, sem visar qualquer coisa que não seja a salvação das almas. Você faz a vontade do Pai? Então, para encerrar, eu vou fazer essas 10 perguntas para você responder. Você é um discípulo ou uma discípula de Jesus e vem ao discipulado? Aí está uma questão.
Segunda, você entendeu que o Pai quer que você cresça, amadureça e vá fazer discípulos de Jesus? Terceira, você procura ajudar na igreja a servir os irmãos, na sua congregação? Seja ela na casa, no salão, na escola, não importa. Quarta, você usa o seu dinheiro para ajudar a obra de Deus de alguma maneira? Há obras missionárias, há muitas obras que precisam de ajuda. Irmãos, ministérios que realmente pregam o evangelho, né? Igrejas que inclusive distribuem Bíblias. Quinto, você santifica e dá importância em vir participar da ceia do Senhor? Sexto, você tem uma vida de oração na sua casa? Sétimo, o que você está fazendo com tudo que o Pai lhe deu a você? Tempo, dons, ministério, dinheiro, carros, casa, saúde. O que você tem feito? Oitavo, você lê a Bíblia Sagrada toda semana? Olha, não estou perguntando todo dia, estou perguntando pela semana. Nono, você perdoa de coração sem guardar mágoa as pessoas que te magoaram, especialmente os de sua família e da igreja? As pessoas saírem com problemas de congregações, né? Então é importante que você esteja nessa situação. Esteja aí fazendo perdão. Essa é a questão. Marido, esposa, ex-marido, ex-esposa, filhos, irmãos, cunhados, irmãos de igreja e por aí afora. E por última pergunta, o que você pretende fazer? O que você pretende fazer para fazer a vontade do Pai Celestial, para obedecer à vontade do Pai Celestial? Então fica com esta pergunta aqui. O que você pretende fazer para fazer a vontade do Pai? Isto é, para obedecer a palavra do Senhor, para obedecer e fazer aquilo que Deus quer. Obedecer como Jesus, independentemente de quanto isso esteja lhe custando. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa o seu gostei, deixa um comentário para edificação de todos aqueles que vão assistir o vídeo. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal, nos ajude. E também compartilhe essa mensagem e acione o sininho de notificações. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.